Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum na casa de caldeira, na operação de caldeiras e queimadores, que são falhas onde a gente não tem a partida correta do equipamento ou durante a operação, durante o pleno funcionamento do equipamento, ele simplesmente entra em falha e desliga e gera alguma parada indesejada desse funcionamento, né? Dessa geração ou de vapor, ou de água quente, ou de aquecimento do processo da, na, no dia a dia da utilidade industrial. Eu sou Ezequias, aqui da ProBurner Combustão, e hoje nós vamos falar sobre falhas de partida de equipamento ou de operação que são ocasionadas pelo pressostato de ar, ou pressostato de fluxo de ar, como é conhecido no nosso meio, né? Antes, eu gostaria de dizer que esse pressostato ele foi gentilmente cedido pela Burner Tools, é uma loja online aí de peça para caldeira. Eles têm um portfólio muito completo. Então você pode entrar no site deles aí e verificar todo o material que eles têm disponível. Pode comprar pelo site, pode entrar em contato também com o time lá por e-mail ou por WhatsApp. Eles são bem atenciosos, vão atender você muito bem. E voltando a falar do pressostato, essas falhas geralmente não se tem muito, não se sabe muito bem, né? O pessoal de operação geralmente eles não consegue explicar muito bem de onde veio o problema e também não sabe explicar ou não consegue resolver isso. E vamos falar disso. A falha mais comum relacionada com o pressostato de ar é que o controlador ou gerenciador de combustão ele não recebe o sinal de que há ar suficiente dentro da câmara de combustão para fazer toda a sequência de maneira segura, né? E isso seria o que? Seria quando a chave interna do pressostato ela não fecha, ele não atraca aqui o contato normal aberto dele para devolver esse sinal para o programador de combustão ou gerenciador de chama, ou gerenciador de combustão que tem instalado aí na máquina. Então, esse problema ele acontece pelas seguintes condições. Geralmente, quando se dá o comando para partir a máquina, o ventilador ele tem que insuflar esse ar dentro da câmara de combustão. Se na partida do equipamento você não tem esse sinal, o sistema gera um alarme de falta de ar ou um alarme direto, né, falando que é o pressostato de ar. E aí quais são as ações que tem que se tomar quando se tem essa falha, que é a falta do sinal de ar na combustão? O primeiro é observar se o ventilador realmente está ligado. Parece óbvio, mas em algumas operações a sala de controle é muito longe do equipamento, então o operador nem sempre ele tem o contato visual direto com o equipamento para ter certeza de que ele realmente está funcionando. Então o ideal é isso, é observar se o ventilador realmente está girando, né? E com isso mandando ar para dentro da câmara de combustão. Se ele estiver girando, né, se estiver funcionando correto, tem que ver se o sentido de giro tá pro sentido correto. Pode ser que tá pro sentido oposto e isso ao invés de gerar uma pressão dentro da caixa de ar onde o pressostato está instalado, ele vai gerar um vácuo, né? E aí ele não vai fazer a movimentação elétrica que ele deveria fazer. Uma terceira observação a se fazer é o tubo que tem dentro da caixa de ar desse ventilador, para ver se o tubo não está obstruído, se não está entupido, poeira. Acontece muito acúmulo de poeira em queimadores que trabalham em ambiente mais saturado, acontece muito acúmulo de fibra dentro desse tubo de tomada de ar do pressostato e acaba que impede a passagem do ar para pressurizar a membrana interna dele, né? Aqui vai ser difícil focar, mas aqui dentro tem um furo muito fino, uma agulha, eu diria assim,
Então é muito fácil ter a obstrução dessa tomada de ar do pressostato, tá? Então, para quando o pressostato não atraca, verificar se o ventilador, o rotor do ventilador está girando, se está girando para o lado certo e verificar o posicionamento do tubo de tomada de ar do pressostato e a limpeza desse tubo, tá bom? Se tudo isso estiver ok, a gente vai para o básico, verificar a fiação elétrica, verificar os dispositivos de controle de surto, por exemplo, fusível nessa linha elétrica, verificar aperto de bornes dos equipamentos aí vai para o básico, tá bom? A segunda falha muito comum no pressostato é quando o pressostato, quando esse contato do pressostato ele abre durante a operação. Então você teve toda a sequência de partida, ocorreu tudo bem com essa partida, teve a posta do equipamento em marcha e a operação está ocorrendo dentro dos parâmetros normais. E do nada, do absolutamente nada, o equipamento para e gera essa falha de fluxo de ar ou de pressão de ar. Nesse caso, a falha ela também está ligada com o pressostato e na maior parte das vezes esse problema acontece por conta de vibração excessiva na caixa de ar onde está instalado o pressostato. E aí a vibração ela pode acontecer por desbalanceamento das pás do rotor ou desbalanceamento do eixo do rotor. E aí um bom balanceamento dinâmico desse ventilador, né, desse rotor ventilador, resolve o problema, né? Outra coisa que acontece para esse pressostato abrir o contato dele durante a operação é oscilação da pressão do ar dentro da câmara de combustão, dentro da caixa de ar. Isso acontece geralmente por conta de saturação do filtro de ar, quando se usa filtro de ar na tomada de ar desse ventilador, né, ele acaba, e o ambiente é saturado, né, existem trabalhos em fabris que a área é muito saturada, ou com poeira, ou com material de processo, né, e isso influencia no volume de ar que entra dentro dessa câmara de ar, né? Desse ar que vai para a câmara de combustão. Então, aí nós temos a oscilação dessa pressão e isso faz com que o pressostato perca toda, ele perde toda, né, a pressão que está sendo exercida na membrana interna e ele abre o contato. Então, ficar atento aí para a vibração do rotor e também ficar atento para a saturação de filtro. Para você que usa filtro, é importante trocar. E aí essa troca vai de acordo com o seu processo aí. Se é um processo que satura muito, troca uma vez por semana. Se satura menos, troca de maneira tópica. É importante ter uma inspeção desses filtros. E a inspeção também, o acompanhamento também do balanceamento dos rotores que você utiliza na tua planta aí, tá bom? Um terceiro problema muito comum com o pressostato é que o contato ele fica colado, né? O pressostato ele não muda de estado. Isso geralmente acontece na partida. A operação dá o comando para o equipamento girar, para esse equipamento partir, e o equipamento simplesmente não parte porque o pressostato ele tá travado em uma posição que ele não deveria estar. Nesse caso, a solução é simples, é substituir o pressostato. Eu sempre aconselho a observar e testar toda a malha elétrica, testar também o programador de combustão ou o sistema que está gerenciando essa combustão, mas de todas as vezes que nós acompanhamos esse problema, a troca do dispositivo, do pressostato, foi a mais assertiva, tá? Uma coisa muito importante de se ter em mente, e eu acabei esquecendo de falar no início da nossa conversa, é fazer o set point correto do pressostato. Ele tem esse disco aqui que nós podemos ajustar a pressão que nós queremos que ele trabalhe, né? Esse aqui no caso é de 30 a 150 milibar. Então
O ideal é se colocar ele na pressão de trabalho. Para ar, geralmente se mede a pressão na câmara de ar ou a contrapressão da fornalha e, e se seta ele 20 a 30% abaixo da pressão nominal. Para quê? Para ele realmente atracar quando o motor aí fazer a pressão de ar, tá bom? Então, antes de fazer todo o processo seu de partida, de instalação, fazer o ajuste da pressão de trabalho do pressostato. Tá? Uma atitude que deve ser feita, né? Antes de mais nada. E para pressostato travado ou colado, a troca, geralmente troca. Em alguns sistemas, vale a pena falar também, em alguns sistemas de combustão ou de gerenciamento de combustão, o pressostato ele trabalha com sinais tanto do contato normal fechado dele quanto do contato normal aberto. Então, numa situação de inércia, né, de equipamento parado, o sinal do contato normal fechado está indo para algum borne lá do programador ou do gerenciador e nisso ele está informando para o sistema que o equipamento está parado. Então, quando se pressuriza a caixa de ar, a câmara de combustão, esse contato ele tem que fazer o chaveamento para o contato NA do pressostato. Então, o contato NF se abre e o contato que estava aberto, o NA, né, ele se fecha. E aí a gente tem esse sinal indo para outro borne, falando para o programador de combustão que, sim, agora tem ar aqui e realmente pode fazer a sequência. Esse sistema é uma forma de segurança, né? E geralmente no dia a dia nós chamamos isso de contato reversível. Geralmente é o menos usado. A maior parte dos sistemas eles usam só o contato normal aberto do pressostato. Então, quando ele está parado, não tem informação nenhuma. Isso já é uma informação, né? Significa que tá parado. Quando liga o equipamento, esse contato normal aberto ele fecha e manda esse sinal para o programador falando que está tudo certo, que agora temos ar e pode fazer a sequência segura, né? A sequência de partida segura. Então, mais uma vez, nós podemos dizer que uma boa manutenção preventiva, o acompanhamento ostensivo do equipamento, não é porque uma caldeira, um gerador de água quente ou um gerador de vapor é um equipamento extremamente robusto e grande, isso não quer dizer que ele não necessite de atenção. É muito robusto, né? É um equipamento muito robusto, mas ainda assim ele precisa de atenção. Uma boa manutenção preventiva bem planejada e com cronogramas claros de atuação, ela ajuda muito a prever e antever esses problemas e prever também o desgaste de todos os equipamentos da máquina e com isso ajudar a que se tenha menos falhas e menos paradas não programadas do equipamento. Um aviso final é o seguinte: toda manutenção ela tem que ser feita com o equipamento parado, tá bom? Não se faz manutenção com o equipamento funcionando, não se faz, não se troca nenhuma peça de máquina nenhuma, absolutamente nenhuma, com ela em funcionamento, tá? Toda manutenção ela tem que ser feita com critério, ela tem que ser feita com a maior concentração possível e fazer bem feito para se fazer uma vez só. Não se pode fazer, não tem essa de a máquina não pode parar, a gente vai ter que trocar ela, a peça, vai ter que trocar o componente ou o dispositivo que seja com ela operando. Isso não pode, isso não existe. Na manutenção, principalmente manutenção de precisão e manutenção crítica, o equipamento ele tem que estar parado, ele tem que estar pronto, ele tem que estar esperando a manutenção, tá bom? Faça a manutenção tua aí com segurança, faça com critério, faça com procedimentos, tem que ter procedimento, tá bom? E conte com a gente sempre aqui para tirar dúvida, para apoio, tá? Nós aqui apoiamos muito os nossos parceiros por telefone e pessoalmente também. Sempre que tiver dúvida, tiver alguma não souber o que fazer a certo ponto da manutenção, pode contar com a gente aqui. Nós temos um prazer enorme em atender você da forma mais prática e rápida possível.
Muito obrigado. Passe muitíssimo bem. Tchau.